Gente, eu estou aqui na igreja pregando uma série de mensagens cujo título é Como Vencer a Depressão. Essa vai ser a terceira mensagem de como vencer a depressão. E eu estou pregando porque a depressão é um dos maiores males dos nossos dias. Lembrando a você que está aqui, você que está aí na TV Master, você que está nos assistindo pela internet, que todas as nossas mensagens, elas são arquivadas num canal na internet. Um web canal, não é? Uma web TV. Tudo que você tem que fazer é ir até a página da igreja, vou pedir para minha filha colocar aqui no ar, que é a ibmanaíra.com.br. IB de Igreja Batista. Então, ibmanaíra.com.br. E ali, na página da igreja, aqui ó, tá vendo? www.ibmanaíra, sei que está pequeno aí para vocês, .com.br. E você, ó, sobe aqui e faz canal da Web TV, ó, canal da Web TV Manaíra. Quando você clica, ó, você tem todas as mensagens, ó, como vencer a depressão 1, como vencer a depressão 2, aquela série sobre o temor de Deus, e todas as mensagens você pode assistir online. Isso para você que está na TV, para você que está aqui nos assistindo. Eu quero ler o texto hoje de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, para lermos a sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Vamos ler juntos? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração de todas essas pessoas que agora estão nos assistindo na TV Master, aqui na igreja, pela internet, por esta gravação, no YouTube. Onde quer que essa palavra esteja sendo derramada, que o Seu poder de persuasão e de profusão possa alcançar corações, Senhor. E que o Teu Espírito, porque somente Ele pode, convença-os da verdade. E se eu mentir, Senhor, repreende-me, cala-me, mas que a Tua palavra esteja conosco. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Queria que alguém me dissesse água, um dos diáconos, se possível. Gente, essa já é a terceira mensagem. Para aqueles que não ouviram as primeiras mensagens, deixe-me recapitular um pouco. Primeira mensagem eu disse que muitas das depressões, 98% dela, tem um fundo espiritual. E isso não é preconceito de pastor. Isso é uma constatação dos psicólogos, dos psicanalistas, dos cientistas. Ou seja, elas nascem na mente, na interioridade humana, na parte abstrata do ser humano, nos pensamentos humanos. E muitas vezes ela é disparada por uma palavra do inferno, como aconteceu com a depressão de Elias. Elias ficou deprimido porque Jezabel, a rainha de Israel naquela época, casada com o rei Acabe, disse que iria matá-lo. E de repente aquele homem zarrão, o campeão de Deus, o homem que fazia descer fogo e chuva do céu, pediu a morte a Deus. Do nada. Ele se deprime, se esconde numa caverna, entra em processo de autopiedade, acha que é o único santo que ficou, começou a contar vantagens, dizendo que orava muito, que era muito santo, que era muito fiel. E a verdade é que por causa daquilo, Jezabel o derrubou. 850 profetas, 400 de Baal, e 450 de Baal, e 400 de Azerá, que era a versão feminina do deus Baal, perderam uma luta física contra Elias.
Ele foi campeão do MMA da época, do UFC da época. Ele venceu 850 vezes. Luta física. E agora, diante da ameaça de uma mulher, esse homem sucumbe. O que é isso? Uma palavra do inferno veio sobre ele. E quando a palavra do inferno vem, não adianta, você é abatido. Porque Satanás sabe, gente, que a nossa vulnerabilidade aumenta muito depois de uma grande vitória. Nós nos tornamos muito susceptíveis à depressão quando passamos por uma grande vitória. Dia seguinte à vitória, a coroação, a celebração, a festa, nós estamos deprimidos. Judite. Portanto, a raiz da depressão, eu dizia, é a falta de amor próprio, a arrogância espiritual, a autopiedade. E aí, quando nós estamos deprimidos, tudo é feio, né? Nada presta. Não há beleza no mundo, não há beleza na terra, não há beleza no que fazemos, não há beleza no que temos. O mundo se torna cinza, sem cores, sem matizes coloridas. Quais são os sintomas da depressão? Insônia, alteração do apetite, alteração do desejo sexual, falta de energia, contínuos pensamentos. Obrigado, Fernando. Contínuos pensamentos negativos, dificuldade para se concentrar, perda da memória, incapacidade para tomar decisões, excesso de autocrítica, pensamento de morte ou suicídio, autopiedade, baixa autoestima, falta de esperança, excessiva culpabilidade, irritabilidade, choro sem razão aparente, ansiedade, preocupação, autoisolamento, descuido da aparência física. Alguns sintomas, 20 sintomas, eu falei na segunda mensagem sobre depressão. E quais são as causas? Portanto, eu defini na segunda mensagem depressão como uma síndrome composta de vários sentimentos negativos que se prolongam, deixando-os todos sob o manto da tristeza. É uma tristeza mórbida, uma tristeza. É algo que você não sabe muitas vezes qual é a principal razão. Você só sabe que você não tem mais energia para viver, não tem mais vontade de viver. Isto é depressão. Quais são as causas? Circunstâncias que estão além do nosso controle, Bebeta. Coisas que acontecem e nós não podemos fazer nada, Gabriel. Aconteceram. Coisas tristes nos acontecem sem que nós nada possamos fazer. Porque nós não estamos no controle de todas as coisas. Deus está no controle, não nós. A vida não depende só de mim. A vida depende também de outras pessoas. A minha felicidade não depende só de mim. A minha felicidade também depende de outras pessoas. A sua felicidade depende de outras pessoas. E não somente de você. E muitas vezes da obediência de outras pessoas. E às vezes as coisas mudam, as circunstâncias mudam, os ventos ficam terríveis. E nós perdemos a vontade de viver. Uma segunda causa da depressão que eu falei foi a perda de algo importante na vida. Perdemos um filho, perdemos um patrimônio, perdemos um esposo, um casamento, perdemos um mestre, um amigo. Eu quero, até nesse instante, diante de vocês, diante do público que está em casa assistindo pela TV Master, prestar a minha homenagem a um grande amigo meu, que eu perdi no último domingo. Para mim, um dos maiores teólogos do Brasil, Dom Robson Cavalcante, Bispo Robson Cavalcante. Esse que aí está na tela. Robson Cavalcante era bispo, arcebispo da Igreja Anglicana em Recife, em Pernambuco. Sua morte foi trágica. O seu filho, de 29 anos de idade, que há apenas 3 dias tinha voltado dos Estados Unidos, tomou uma faca e assim que o pai voltou do culto no domingo de casa, ele o esfaqueou várias vezes no coração. A sua mãe, Dona Miriam, foi tentar segurá-lo e ele matou a mãe também. Ele matou o pai e a mãe com a mesma faca. Depois tentou se suicidar. Ele continua vivo, está no Hospital da Restauração em Recife. E Dom Robson e sua esposa foram enterrados hoje
em Recife. Dom Robson era um dos maiores pensadores, um dos maiores teólogos, cientista político, foi reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, meu amigo pessoal, já pregou nessa igreja várias vezes, era um homem muito especial para nós, pastores. Nós, pastores nordestinos, tínhamos nele uma figura exemplar. O que levou o rapaz a fazer isso? Droga. O rapaz era um dependente químico, que morava nos Estados Unidos há 13 anos e tinha sofrido um processo de deportação por causa de tráfico de drogas. Voltou ao Brasil e resolveu se vingar dos 13 anos da droga no pai e na mãe. O que a droga não faz, né, gente? E há pessoas, governantes, que ainda deixam isso para uma segunda etapa de investimento. Que pena que os nossos governantes, que o nosso povo, que nós mesmos evangélicos, não tenhamos essa sensibilidade de ver que o diabo está destruindo uma geração de jovens através da dependência química. O diabo está destruindo uma geração de pessoas, famílias e famílias, através da dependência química. E por mais ajuda que a gente peça, muitas portas estão fechadas, porque as pessoas acham que é melhor o cara viver numa casa saneada do que numa casa com um filho drogado. Olha, eu jogaria tudo para cima, saneamento, água, energia, para tirar meu filho das drogas. Mas infelizmente não é assim que os governos pensam, né? Os governos preferem investir naquilo que pode dar votos. E infelizmente, droga e livramento de droga não dá voto. Dito isso, volto, e feita a minha homenagem a Dom Robson, volto à pregação. Perda de alguém importante na vida, maldições geracionais podem gerar depressão, desequilíbrio químico no cérebro, pecado, solidão, alterações físicas, hormonais, baixa autoestima. Há 3 necessidades básicas na vida de um homem e de uma mulher. Todos nós precisamos ter um sentimento, um senso de pertencimento. Nós precisamos saber a quem pertencemos ou ao que pertencemos. Essa coisa de viver solto tira de nós valores. Segundo, todos nós precisamos ter um sentimento de valor. Nós precisamos saber qual é o nosso valor. Porque você tem valor, como diz a música do Armandinho, mas você às vezes não sabe, não pensa nele. E quando você fica com essa alma vazia, sem saber qual é o seu valor, você entra em depressão. Em terceiro, todos nós precisamos ter um senso de segurança. A gente precisa estar seguro. E essa é uma coisa que cada dia que passa tem ido embora dos nossos pés, né? Nós vimos hoje o testemunho do Marconi, e esse é um fato que está acontecendo todos os dias. Você vê filhos estão matando pais. Os crimes estão ficando muito hediondos, gente. Hediondos. São crimes toscos. Eu vi essa semana uma moça que empurrou a outra na linha do metrô por causa de uma discussão. Que as pessoas estão ficando frias, implacáveis. Sem senso do ridículo, sem senso dos limites. Coisas terríveis têm acontecido e nós baixamos a cabeça e achamos normal. Até um fato desse, roubar canetas da igreja, isso é um fato grave. Quem o fez está maldito, não sabe a maldição que está debaixo, quando você rouba a Deus. Mas acho que todo mundo acha normal. E aí vem alguém e esfaqueia. E aí vem alguém e mata um filho seu. E o que você faz? Nada. Nada. Fica parado aí de braço cruzado, achando bonito. Hoje eu estava num debate de televisão, onde as pessoas querem defender a profissionalização da prostituição, gente. Dizer que vender o corpo, vender o sexo, alugar o sexo,
por R$ 3, como acontece aqui na Rua da Areia, é uma profissão. E quer dar direitos. Eu quase que não acreditava que 4 pessoas esclarecidas estavam diante de mim querendo defender isso. Mas é assim. É o mundo de hoje. Tudo é normal. Tudo é simples, normal. Tem o comportamento que você tiver, eu aceito. Eu tenho que aceitar. Um dia que você chegar lá em casa e me matar, eu tenho que ficar calado. A justiça que anda aos poucos, muito devagar no Brasil. Ou seja, quem se dá bem é quem continua vivo. Pior de quem morreu, né? E o que é que nós podemos fazer? As pessoas não estão entendendo que furar os limites éticos da vida é trazer desgraça sobre si. Que todas as civilizações do mundo sucumbiram e a Europa hoje está sucumbindo porque ela quebrou os contratos sociais, porque ela quebrou os princípios basilares da palavra de Deus, da Bíblia, que não é apenas da Bíblia, que está no Alcorão, que está em muitos outros livros sagrados, que são o berço da nossa civilização. As pessoas desobedecem esses princípios, recebem sobre si o preço, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, e ficam depois perguntando, por que estamos com tanta violência? Porque nós não estamos mais querendo nem educar os nossos filhos. Porque nem palmada o governo deixa eu dar mais. Aí querem o quê? Que esse país vai ser o quê? Um paraíso? Onde as pessoas não educam mais seus filhos, não dizem não aos seus filhos, eles terminam na droga ou como ladrões? Gente, com todo respeito e mansidão possíveis, numa hora como essa, para onde nós estamos indo, hein? Para onde o nosso país está indo? Em que direção nós estamos indo? Por isso que cada dia mais você precisa valorizar a sua igreja, valorizar a sua fé, valorizar a sua Bíblia, valorizar seu Deus, porque só Ele e só a graça dEle vai poder nos proteger. E hoje nós só estamos aqui, você que está na TV só está aqui por causa dessa graça maravilhosa de Deus. É o poder de Deus sobrenatural que não nos deixou ainda ser atingidos. Porque nesta hora, em todo o mundo, há várias violências acontecendo. E nós, graças a Deus, estamos aqui, sãs e saudáveis. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nessa terceira mensagem, eu quero enfocar a depressão e a mente. Porque a mente, gente, é um campo de batalha. É na mente onde nós fabricamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, as nossas especulações, as nossas conclusões. E Paulo apóstolo, nesse texto que eu li com vocês, ele diz que há uma guerra. E que nós temos armas que não são carnais nessa guerra. A guerra pela mente, a guerra pelos pensamentos, a guerra pelos sentimentos. Para demolir fortalezas. A fortaleza, essa é a primeira coisa que eu quero lhe dizer. A fortaleza da mente se forma com pensamentos. Diga pensamentos. Mais forte, pensamentos. Gente, o que é uma fortaleza? Nos tempos antigos, todas as cidades eram muradas, eram fortalezas. Jerusalém era uma fortaleza, Samaria era uma fortaleza, Damasco era uma fortaleza. Ou seja, uma fortaleza é um muro. Samaria, por exemplo, dizem os arqueólogos que 2 carruagens poderiam andar juntas, lado a lado, em cima dos muros de Samaria. Veja a espessura dos muros. Porque eles estavam com uma ordem. As cidades eram fechadas porque havia muita guerra, muito desrespeito e vontade de tomar territórios. Então eles precisavam se fechar àquela crueldade, à barbárie antiga.
Não que isso não deixou de acontecer, porque acontece todos os dias, gente invadindo nossa vida, invadindo os nossos territórios hoje. Nossas fortalezas é que não são tão fortes como as de antigamente. Mas a verdade é que as fortalezas de antigamente serviam para, em outras palavras, dizer o seguinte: aqui ninguém entra. Tinha uma porta, essa porta era muito bem guardada. Algumas cidades eram enormes e tinham várias portas, como Jerusalém, mas todas essas portas eram fechadas e muito bem guardadas. E Paulo está dizendo que nós temos armas espirituais para demolir fortalezas mentais. A nossa mente é um campo cheio de fortalezas, Teixeira. Você e eu, nós temos fortalezas ao redor da nossa mente. Coisas impenetráveis, pensamentos, especulações, argumentos, conclusões a qual chegamos há muito tempo, que são indemolíveis do ponto de vista humano. Não será a psicologia, não será a psiquiatria capaz de demolir. Porque são as fortalezas mentais, são seus pensamentos, seus valores. Coisas que foram edificadas durante anos estão aí dentro. É o que o povo chama de cultura. Cultura vem da palavra culto, né? É culto a uma era. A nossa cultura, as palavras de autoridade que recebemos, as fantasias que fabricamos, a imaginação, a altivez, criaram fortalezas mentais em nós. Desde pequeno, na casa com seu pai, que era uma figura de autoridade sobre você, com um tio, para quem não teve pai ou mãe, com alguém que sempre lhe repetia: esse menino não presta, essa criança não tem futuro, ela não tem jeito, isso é um gordo feio, isso é fulano feio, isso vai criando uma fortaleza mental. Você é burro, você não tem jeito, você não sabe tirar nota boa. Isso cria uma fortaleza mental. Porque esse pensamento vai se introjetando na criança, e quando você está adulto, há reações suas com a vida que você toma por causa daquelas fortalezas que você construiu na infância, e você nem sabe disso. E acha que são legítimos esses comportamentos. E você legitima esses comportamentos. E você diz: é normal, é porque eu sou assim mesmo, eu sou esse cara meio duro, meio pereirinha da novela. Eu sou assim. Não, isso é uma fortaleza mental que o diabo permitiu que pessoas de autoridade construíssem na sua cabeça. Você não deveria ser assim, porque a Bíblia diz que os mansos é que herdam a terra, e não os duros, e não os endurecidos, e não os machões da vida. Isso é um desvio diabólico da vida. Mas eu sou assim desde pequeno. Porque desde pequeno que construíram essa fortaleza mental, e você não consegue enxergar a vida a não ser através desses olhos que lhe emprestaram na sua infância. Gente, uma fortaleza se forma com pensamentos. Por exemplo, muitos dos nossos medos são medos infantis ainda. Porque nos ensinaram desde pequeno, eu digo isso porque eu fui vítima. Era bicho sem cabeça. O que mais? Era, né, tinha aquele bicho papão. A infância da minha época foi toda criada sob medo, sob ameaça. Não é à toa que hoje eu tenho muitos medos irracionais, que não fazem sentido algum. Você tem medos irracionais que não fazem sentido algum, que não são verdadeiros, mas você morre de medo. Você podia ser um grande empresário se tivesse investido, mas você morre de medo de investir. Porque são suas fortalezas mentais. São coisas que existem dentro de você, que lhe seguram, que lhe impedem de prosseguir. Quando você vê o primeiro sinal de fracasso, você já abandona o barco. Isso é medo. O medo do bicho papão, é o mesmo medo que você tinha na infância, que hoje tomou outras formas, mas é o mesmo medo.
São fortalezas mentais que nascem a partir dos nossos pensamentos. O que você tem pensado ultimamente? Se você começar a nutrir a sua mente de pensamentos bons, eu não dou 3 dias, preste atenção, 3 dias para você começar a sentir uma alegria indizível. Algo que vem de dentro. Faça esse teste comigo. Passe 3 dias passando todas as manhãs lendo a palavra de Deus. Pensa, porque quando você lê, você pensa. Mas não é para pensar é para ler mesmo. E eu não lhe dou 3 dias para você ser uma outra pessoa. 3 dias. Tire 3 manhãs para ler a Bíblia. Leia Provérbios, por exemplo. Primeira carta de Pedro. Livros que são inteligíveis, de sabedoria. Eclesiastes. Todas as manhãs. No mínimo 2 horas de leitura. E você vai ver como vai ser uma outra figura. Porque seus pensamentos serão invadidos por uma outra realidade, gente. Então seus sentimentos, porque eu sinto o que eu penso. Eu só sinto o que eu pensei. Quando você está sentindo alguma coisa aí agora, é porque você pensou antes. Comece a pensar positivamente, que você vai sentir alegria. Comece a pensar negativamente, que você vai construir e vai reafirmar as fortalezas mentais da sua infância, e aí você vai se tornar impenetrável à palavra de Deus. A palavra de Deus vai querer lhe mudar, a palavra de Deus vai querer lhe salvar, mas sua mente vai estar fechada. Não tem gente que é assim, que é fechada, dura. E o que é isso? Pensamento, fortaleza, nada entra. Você faz um convite a ele, às vezes maravilhoso, ele recua. Porque ele tem medo, ele é um sujeito com medo. O que você mais tem medo na vida? Essa é uma fortaleza mental sua. Algo que está destruindo sua vida, sua família. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual foi a última vez que você fez um ato de fé? Fé. Um ato de risco, porque a palavra fé é risco, é a mesma coisa. Um ato de risco. Qual foi a última vez que você fez? Um ato de risco positivo, não negativo, não de se atirar de um prédio. Mas um ato de risco positivo. Qual foi o seu último ato de fé? Por exemplo, perdoar quem não merece. Qual foi a última vez que você fez isso? Isso é um ato de fé. É preciso ter fé para perdoar quem não merece, quem não pediu perdão. É preciso ter fé. Qual foi a última vez que você fez esse ato? Não quero saber. É por isso que você é essa pessoa embrutecida, ajumentada, com licença da palavra. Tem gente que é assim, né? Já viu? É meio ajumentado ele. É um jumento. A gente chega perto dele, não, o cheiro já... Só sai mágoa, só sai palavra ruim, só sai pensamento negativo. Tudo é feio, nada presta. Está sempre com pressa. Já viu? É um jumento. É mesmo. Não tem classe, não tem categoria, não tem elegância, não sabe falar, não sabe pensar. Tudo é naquele, porque meu pai me disse, meu avô me disse, meu pai me disse. Fortalezas mentais. O que você tem pensado ultimamente? No seu pensamento pode estar a raiz da tua depressão. Muitas pessoas que eu conheço estão deprimidas, doentes, porque começaram a pensar negativamente sobre a vida. E aí começam a falar, e a Bíblia diz que, que a boca fala o que o coração está cheio. A maior prova que eu sei do que passa pela cabeça de uma pessoa é quando ela abre a boca. Quando uma pessoa me abre a boca, eu sei o que ela está pensando. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando a pessoa vem para mim, pastor, é uma desgraça.
nada deu certo, eu estou com medo. Essa pessoa não está saudável intimamente. Espiritualmente ela está quebrada, falida. Só pensa coisas negativas. Vive com pena de si mesma. Talvez tenha sido uma fortaleza mental, desde a sua infância, que está aí em você, da qual você não foi liberta ainda. O que você tem medo, hein? O que você tem pensado ultimamente? Quais são os pensamentos que mais povoam a tua mente? Segundo, eu digo isso porque a fortaleza é um conjunto de paradigmas que se fixaram na sua mente. Quando nós começamos a pensar muito sobre uma coisa, veja, primeiro a fortaleza da mente se forma com pensamentos. Segundo, a fortaleza da mente forma um conjunto de paradigmas que se fixam na sua mente. Eles se tornam muito sólidos, gente. Isso é como cimento. Se deixar com o tempo, ele se fortalece. É um concreto. Argumentos, padrões de pensamento que vão e voltam. Pastor, como é que eu sei que eu tenho uma fortaleza mental negativa de mim? É simples, quando você ouve falar de determinado assunto, qual é a reação imediata da sua mente e do seu corpo? Por exemplo, eu sei, e há muitas pessoas, inclusive aqui nessa igreja, em outras igrejas e lá fora, pessoas que não podem ouvir falar de dinheiro. Quando o pastor diz assim, agora vamos ofertar, dá uma trava nele, trava, dá uma raiva repentina, é uma fortaleza mental. É um espírito de avareza que foi inoculado nele desde a infância. Ele não sabe lidar com o dinheiro. Ele não sabe ser gracioso, ser generoso. Porque o pai dele ensinou que a vida é isso, meu filho. A vida é assim, cara. Quando você fala de dinheiro, esse cara muda completamente. Eu conheço irmãos em Cristo, que quando a gente vai negociar com eles, eu disse, olha, irmão, negócio à parte. Espera aí, rapaz. Eu nem fiz a proposta. É porque está fechado. Está fechado, não sabe ser generoso. Tem medo de perder R$1. Vive perdendo e não sabe. Porque o banco vive roubando ele todo dia. Vocês sabem por que o nome se chama conta corrente em banco? Porque quando você bota o dinheiro lá, pode ver, ele já sai correndo. Desaparece. Por isso que o nome é conta corrente. Vai embora o dinheiro. Quem quiser perder dinheiro, bota no banco. Começa uma taxa daqui, outra dali. Daqui a pouco tiraram R$200, R$300 por mês seu e você nem... É a conta corrente. E tem pessoas que não sabem disso. São incapazes de dar R$300 aqui. Agora para o banco ele perde. Fortalezas mentais. Medos. Eu estou falando aqui, você não está ouvindo. Que sua mente está fechada para dinheiro. Quando você ouve falar esse nome, dinheiro, você já se prepara. Se arma todinho. Parece um bicho, já viu? Aqueles bichos que a gente toca. Tem gente que é assim. Antes de você terminar, rapaz, tu pode me... Ele já está com raiva. Você nem terminou a fase, me emprestar, ele já está com raiva. Não é? É uma fortaleza mental. É um pensamento maligno que foi construído há anos e anos de pensamentos. E formou paradigmas, formou padrões, referências, pontos de referências sobre aquele assunto. A gente que não pode ouvir falar sobre sexo. Sem imoralidade, não pode. Peraí, rapaz. Outro dia eu estava aqui e usei a palavra pênis. Estou usando de novo, né? Que é o nome científico para o órgão genital masculino. Tem um povo que não gostou, não. Pastor, o senhor usando esses nomes no púlpito?
Eu digo, como é o nome do bicho? Me diga outro nome. Me diga outro nome, como é que eu vou dizer? Aquele negócio que papai tem entre as duas pernas. Está entendendo? Não é? Tem gente que tem medo, é o puritano. É uma fortaleza mental que gera uma hipocrisia. Não pode ouvir falar o nome pênis, vagina. Oh, meu Deus! Agora em casa faz pior do que isso 10 vezes. Usa o pênis e a vagina para muitas outras coisas impróprias. Mas na igreja não pode ouvir. O que é isso? Uma fortaleza mental. Que foi firmada. Aí tem um péssimo casamento, não sabe fazer sexo direito, não espera a mulher para ter orgasmo. É um péssimo amante. Porque tem uma fortaleza mental criada dentro dele. Ele não sabe. É um embrutecido. Gente, cuidado com esses paradigmas. Porque essas coisas são que deprimem, esses medos, essas impenetrabilidades nossas. É que nos tornam essas pessoas endurecidas, difíceis de lidar. Difíceis de até o espírito convencer. Só Deus mesmo, com um grande milagre, para convencer aquele fulano a deixar dessas tolices, desses valores. Não é? Pessoal que torce pelo Vasco da Gama, Júnior, Roberto, não creio nesse negócio de mania de ser vice, não. Um dia vocês vão ser campeões também. Não acreditem nesse negócio, não, entendeu? Dá para ganhar também, né, Júnior? Dá para ganhar. Creia. Creia nesse negócio agora, né? Os vascaínos, mania de ser vice. Não. Tem culpa se o Fluminense ganhou domingo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem que, né? De vez em quando. É tão raro o Fluminense ganhar um campeonato, quando ganha tem que festejar, né? Tem que celebrar, né? Tem que dizer aleluia, glória a Deus. Bem, gente, terceiro lugar, a fortaleza se firma quando um pensamento leva a um hábito. Um hábito leva a uma conduta e uma conduta a um destino. Um pensamento, quando ele é repetido várias vezes, ele se torna um hábito, ou seja, ele se transforma em ação. Um hábito, quando ele é repetido várias vezes, ele se torna um comportamento, um caráter, uma conduta. E uma conduta, um jeito de ser, um caráter, quando é repetido várias vezes, se torna o seu destino. Há muitas pessoas que estão hoje mal na vida. Há pessoas que podem estar agora na prisão do Roger, na PB1. Porque sempre foram pessoas difíceis de lidar. Quantos, toda semana, gente, eu recebo no meu escritório, como gestor do Programa Estadual de Política sobre Drogas e como pastor, pais e mães desesperados, porque os filhos foram presos com posse de droga. Toda semana. E não são pessoas de classe baixa. São pessoas que vivem bem e muito bem. Estão hoje presos no Roger. Hoje mandei o pastor Hermes visitar 2. Que eram aqui da igreja. Estão lá presos. Por quê? Pensamento negativo gerou um hábito. Esse hábito gerou um comportamento. Esse comportamento gerou um destino. O Roger. Termina lá, gente. Termina lá. Termina lá. Desde pequeno começou a achar que não tem limite para as coisas. Tudo que eu quero, papai me dá. Papai não tem tempo, porque tem 3 mulheres para cuidar, tem um emprego para dar conta e não tem tempo para mim. Aí papai me deixa fazer o que eu quero. Aí menininho começou a fazer o que eu quero.
Começou a tirar dinheiro escondido da carteira do pai. Começar a roubar lápis da igreja. Começa assim, pequenos furtos. Não é? Não dá parte, viu? Cuidado, devolva, miséria. Entendeu? Começa com esse negócio. Normal, é normal, é normal. Meu filho, por que você fez isso? Meu filho, agora pastor, meu filho está no Roger. Sei o quê? Acabou-se. Pai não botou limite. Não trouxe para a igreja. Vai buscar na delegacia, meu irmão. Quando for. Porque está difícil hoje, porque o juiz, essa juíza do entorpecentes aí, doutora Micheline, é braba. Despacha logo para o Roger. Quer saber não se é filho de fulano, de cicrano. Hoje no tráfico não tem mais esse negócio de filho de cicrano, de fulano, não. Foi pego com entorpecente no Roger direto. E quando chega lá, a primeira providência é que os presos vão e lhe estupram. Primeira providência. Põe batom em você e lhe estupram. Olha o teu destino. Olha o destino. Porque papai deixou eu fazer tudo que eu quero. Hoje eu não tenho limite. Droga dá dinheiro, fácil, então eu vou. Gente, tudo aquilo que nós pensamos gera um sentimento, que gera uma conduta, que gera um hábito, que gera um hábito, que gera uma conduta e gera um destino. Quer ver uma coisa? Atenção. Caiam as fortalezas mentais. Eu vou dizer uma coisa para você pensar agora. Tá bom? Vocês vão pensar. Vocês estão na TV também. Vão pensar agora. Pense numa gostosa, deliciosa, bem gostosinha torta de chocolate. Pensa agora, pensa. Quem pensou? Muito bem. Foi o que aconteceu com as suas glândulas salivares? Hein? Veio água na boca ou não veio? Agora, quem foi que produziu essa água na boca? O pensamento. O pensamento é muito forte, gente. A imaginação, o pensamento, imediatamente ele gera uma ação, um sentimento. E esse sentimento gera condutas e gera destino. Você começa a pensar, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Esse pensamento começa a ganhar raiz. Aí começa um hábito de você repetir isso. Daqui a pouco você começa, foi reprovado numa prova A, numa prova B, aí começa a se tornar um hábito ser reprovado, ser fracassado. E você só pensando, eu não consigo, não dá para mim. Bem que meu pai me dizia que eu não presto para nada. Bem que minha mãe me dizia que eu não ia para frente. Ai, meu Deus. Esses pensamentos são o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz que Satanás invade as fortalezas da nossa mente com dardos inflamados. Ele joga o pensamento em você. De repente vem aquela coisa forte. Me diga uma coisa, como é que vocês acham que Satanás tentou Jesus? Porque a Bíblia não diz que ele estava em pessoa, que não estava em forma de anjo. A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. E quando Jesus estava no deserto, depois de 40 dias de fome, de jejum, o diabo se aproximou de Jesus, porque o diabo sabe a hora certa de chegar, né? Ele não é como muita pessoa, ele sabe, ele é sabido. Chegou na hora certa, em que Jesus estava 40 dias de fome, e disse o quê a Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que pão? Porque era o que ele mais precisava naquela hora. 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Transforma essa pedra em pão. Como é que o diabo fez isso? No pensamento de Cristo. Aquela no deserto foi uma batalha da mente de Jesus.
Ele viveu aquela batalha, aquela tentação na mente, na imaginação. O que é que tem? Não tem nada demais. Tu não está com fome? Não precisa saciar a tua fome? Vai, rapaz, tu tem poder. Tu pode. Então por que não pega? Você já viu pessoas que estão sempre enfermas? Pessoas que estão sempre doentes? Você chega perto, e aí fulano, como é que tá? Rapaz, amanhã chega dor nas costas, amanhã você se encontra com ele. E aí, como é que tá? Oh, então enxaqueca. É para chamar a atenção, já viu? Porque desde pequeno que ele não recebeu a atenção dos pais, e hoje ele quer chamar a atenção de todo mundo. E entra em crise. A nossa juventude hoje, porque é uma juventude que foi criada sem pai e sem mãe, está cheia de jovens assim. Jovens que fazem tudo para chamar a atenção sobre si. Eles querem chamar a atenção do mundo. Eles se drogam, são presos, entram na prostituição, malham, ficam fortes, sarados, bonitos, para chamar a atenção do mundo. Eles querem chamar a atenção. Olhem para mim! Olhem para mim! Por que meu pai e minha mãe nunca olharam? Então olhem para mim. Isso é uma fortaleza que se tornou um hábito, uma conduta, e vai se tornar, infelizmente, um destino. É esse destino que você quer para a sua vida? Para os seus filhos? O que é que você tem pensado ultimamente? Esses pensamentos geram baixa autoestima, medo, espírito de pobreza. Já viu? Tem gente que tem espírito de pobreza. Ele é sempre o coitadinho. As coisas dele não podem ser boas, tem que ser mais ou menos, ou quedinhas. Já viu? Eu sou um coitadinho, que tem um carrinho, que mora numa casinha, tem o meu saláriozinho, com o meu Deusinho. Ah, como tá bonzinho. Ah, não. Isso é um espírito de pobreza. Uma fortaleza mental que está dentro de você. Uma coisa que não lhe deixa ambicionar e que você se culpa quando você quer mais. Querer mais para você é pecado. Querer o melhor para você é pecado. É uma fortaleza mental. É uma barreira. Você não conseguiu crescer na vida e nem vai conseguir crescer mais, porque você está tomado por esse espírito de pobreza que lhe trava, que lhe atravanca na vida. Por que alguns empresários crescem e outros não, gente? Por que alguns advogados crescem e outros não? Por que alguns médicos crescem e outros não? Será que Deus é injusto? Hein? Tudo está aqui, gente, ó, nas fortalezas mentais. A maneira como você olha para o desafio. Imoralidade sexual, já viu? Tem gente que vive pensando em mulher nua, vive pensando em homem, vive pensando em cenas de sexo. Não pode ver uma mulher de minissex que já imagina tudo, né? Já fez sexo com ela na mente. Pensamentos impuros. Aí, quer ser uma pessoa normal, equilibrada? Como? Impossível. Vai ter uma vida sexual pobre. Já está a mulher reclamando em casa, o marido reclamando em casa. Vai ser frígida, estéril. São maldições advindas da imoralidade. Sempre que o pecado do outro é nessa área, que é a sua fraqueza, você exagera o pecado do outro. Você aumenta. Você soube que fulano traiu a esposa. Ai, meu Deus. Não, tá dizendo, e tu, miséria? Quantas vezes já fosse no motel com a prostituta? Ô, rapaz. Acima de Moá. Tem gente que, eu não sei não, pensa que pode enganar a gente, né? Os santos de Israel. E conversa, rapaz. Jesus disse que só pensar
numa mulher já é adultério. O padrão de Cristo é muito alto, não dá para tu não. Dá não. É muito alto. Só a graça dele para nos fazer chegar a ele. Pastor, como é que eu venço isso? Pela oposição ao pensamento com a palavra de Deus. Oponha o pensamento. Pá! Quando o pensamento negativo vier, lembre-se, eu estou vivendo uma batalha mental. Satanás está me tentando como tentou Jesus. Mateus capítulo 4, leia lá. O pão eu posso deixar para amanhã. O louvor e a glória eu posso deixar para amanhã. O poder eu posso deixar para amanhã. Não precisa ser agora, porque o Senhor vai me dar no seu tempo. O tempo é de Deus, não é meu. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à direita e eu não serei atingido. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É assim que se vence pensamento negativo. Repetindo, verbalizando, vocalizando a palavra de Deus. Isso é mantra, que seja. Mas a mente fala o que ela pensa. Então, se você só pensa em coisas ruins, você só vai fazer coisas ruins e sentir coisas ruins. E a palavra de Deus, gente, precisa ser pregada, falada. Acaba com esse negócio de pregar o Salmo 91 nas costas de casa, já viu? Tem gente que diz, lá na minha casa eu preguei o Salmo 91 na porta de trás, assim, da casa. Que é para quando os invejosos entrarem lá, já cair por... Sabe como é o nome disso? Isso é bibliomancia. Tem cartomancia, isso é bibliomancia, a mesma coisa. É uma idolatria. A palavra de Deus tem que ser tá aqui, ó, na boca, na ponta da língua. Porque naquela igreja não tem amor. São seus olhos. São seus olhos. Que nunca foi amado, nem sabe amar, nem sabe o que é amor. O diabo levantou uma fortaleza e você caiu nela. Você tem que aprender a tomar esse território. Essa minha dívida eu nunca mais vou pagar. Está repreendida em nome de Jesus. O Senhor disse que Ele é meu pastor e nada me faltará. Eu vou pagar todas as minhas dívidas. Mas você aceita. O cara diz, isso aí não se paga não, viu? Aí você, que é isso, rapaz? Não, vou pagar, porque o Senhor é meu provedor. Deus está comigo, rapaz. Eu vou pagar sim. Gente, todas as fortalezas mentais, elas são feitas de especulações diabólicas. O diabo é o mestre das especulações. Ele coloca, Júnior, especulações na sua mente. Não vai dar para pagar, não é? Não tem mais jeito. E é sempre na primeira pessoa, né? Já viu? Que o diabo não fala na terceira, ele fala na primeira pessoa. Eu não vou conseguir pagar. Eu não presto mesmo. Eu não tenho jeito. É sempre eu. A voz do diabo é sempre na primeira pessoa. Ele não usa a terceira. Ele não diz assim, Aécio, por que tu? Não. Quem fala assim é Deus. Deus fala na terceira pessoa, eu te digo. O diabo fala na primeira, eu mesmo, é eu que não presto, é eu que não tenho jeito, é eu que não tenho valor, é eu que não sei pensar, é eu que não sei estudar, é eu que sou um lascado, é eu que sou um pobre, é eu. Essa não é a sua voz. É a voz de um demônio. É um dardo inflamado do maligno sobre sua vida. E a grande armadilha do diabo chama-se o medo. 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 O que é o medo? É um sentimento baseado em algo que não existe. Isso é medo. Um sentimento baseado em algo que ainda não aconteceu, que ainda não existe, mas que você já está com medo. Somente a fé é real. Medo não salva, a fé salva. O problema é que nós gostamos de crer nas especulações do diabo. O diabo fala, a gente crê.
o diabo clama, a gente crê. Esse negócio não vai dar certo para mim não. Vou me dar mal nisso. Aí você no instante acredita. Porque ele usa a primeira pessoa. É o eu. A voz do Senhor diz, eu estou contigo, meu filho. Se andares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarão. É sempre na terceira pessoa. A voz do diabo é, eu não presto. Eita, não vai dar para mim. Eita, não posso. Eita, vou desligar o celular. Eita, vou esconder o cheque. Eita, não vou passar o cheque. Eita, não vou pagar. Eita, vou devolver que eu não consigo pagar. Eita. Sempre na primeira pessoa. Isso se chama espírito de medo. E eu sei que muitos que estão me ouvindo e me vendo agora sofrem desse mal. Porque o diabo tem enganado a muitos, como diz a Bíblia, ele tem saído por aí enganando a muitos, colocando as fortalezas mentais. Mas o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, são fortes o bastante para demolir as fortalezas mentais. Que armas? Leitura da palavra. Leia a Bíblia, engula a Bíblia, viva a Bíblia, repita a Bíblia, vocalize a Bíblia, receba a unção, ore a Deus, venha ao culto, vá para a sua igreja, seja fiel a Deus. As armas espirituais são fortes para calar a voz do diabo. Fique em pé comigo agora na presença de Deus. Hoje nós falamos sobre a depressão que vem a partir da mente, dos pensamentos. Então vigie seus pensamentos. O que você tem pensado? O que você tem dito a si mesmo, a si mesma? O que tem invadido tuas noites, tuas manhãs, teus meios de semana? Quando você vai trabalhar, quando você vai para o banco, quando você vai fazer um lazer, quando você vai comer. A gente sempre usa em argumentos, né? Já viu? Tem gente que argumenta até para comer a sobremesa, já viu? Está comendo aqui, aí vê a sobremesa, eu vou comer, mas amanhã eu ando 2 horas. Aí, né? São fortalezas mentais. Você fica em discussão consigo mesmo. Você fica prometendo coisas para si mesmo que você sabe que não vai fazer. Não é? São argumentos, contra-argumentações interiores que criam fortalezas terríveis e que nos destroem, porque nos fazem algozes dessas vozes malignas. Por isso agora, em nome de Jesus, chamo o pastor Aécio para vir aqui, nós vamos ungir com óleo para que Deus destrua na sua unção as fortalezas mentais. Amém? Abençoa, Senhor, este óleo, para que ele sirva agora de elemento abençoador das mentes que aqui estão. Abençoa todos que ouviram esta palavra, os que estão na televisão, os que estão na internet, os que estão aqui na igreja. Que caiam por terra agora as fortalezas mentais. E que a palavra de Deus seja inoculada diariamente por essas pessoas. E a vida será outra. E os sentimentos serão outro. E a forma de viver e de agir serão outros. Aleluia. Podem vir para a unção com óleo. Destrói, Senhor, todas as fortalezas mentais sobre essas vidas, em nome de Jesus. Caiam por terra as fortalezas mentais, em nome de Jesus. Caiam por terra as fortalezas mentais, em nome de Jesus. Que caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Que caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Que caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Que caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Que caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Que caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Caiam por terra agora fortalezas mentais, em nome de Jesus. Caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus. Caiam por terra fortalezas mentais, em nome de Jesus.
que o amor de Deus nosso Pai, que a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém.